Declaro reaberta a sessão. Nesse momento, o horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido hoje, por 16 minutos, é o PL. Deputado Sargento Lima. Presidente Fernando Krellen, que alegria, né, a gente poder utilizar essa casa para mostrar as belezas, né, e as festas, né, do estado de Santa Catarina, um estado tão rico em sua cultura, um estado que, sem a menor sombra de dúvidas, pode exportar a sua cultura, de tão rica que ela é. Então, isso me deixa muito feliz a gente poder utilizar esse espaço também com esse objetivo. E uma das culturas do nosso povo no estado de Santa Catarina, e eu duvido que alguém tenha um parente, um primo, ou até si mesmo, ou pai ou mãe, cuja festa de casamento ou festa de batizado não foi feito dentro de um clube de tiro, de caça, no estado de Santa Catarina. Tão comum no nosso estado os famosos clubes de caça e tiro, que estão espalhados por todo o estado, faz parte da cultura de um povo. Mas tem algumas coisas que me fogem à compreensão e que, de verdade, me tira do meu ritmo normal de trabalho, porque eu não tenho por hábito tecer críticas diretas a uma pessoa ou outra, mas quando a pessoa ela foge da normalidade, extrapola no seu falar, no seu se comportar, ela pede para ser exposta diante do Estado. Eu tenho um videozinho ali de uma vereadora, deputado Fernando, da nossa cidade, da cidade de Joinville. Tá? Não vou citar o nome, fiz questão de borrar o rosto, mas para que vocês prestem atenção na fala dela. Por gentileza, assessoria. Eu realmente usei a palavra errada, bandido. Não são bandidos mesmo os caçadores, eles são assassinos. Assassinos. Tá bom demais. Teve os caçadores que foram mortos, eu dei parabéns, graças a Deus. Tinha mais é que ser caçado mesmo. Eu sou completamente, 100% contra caçadores. Ótimo, tá bom. Já dei palanque demais para quem não merece. Já mostrei muito que não deveria ser mostrado, devia ficar no oculto. Se referindo a caçadores, vamos lá. Quando a gente abre uma besteira para divulgar, quando a gente é uma pessoa pública, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Hoje nós temos uma peste invasora chamada javali no estado de Santa Catarina, que o javali, para quem não sabe, ele come o filhote do graxaim, do mão pelada, ele come o filhote do coati, do tamanduá, ele come o filhotinho da cutia, do tatu-itê, do rabo mole. Ele devasta a nossa fauna. Simplesmente isso. Sem contar com os prejuízos causados à lavoura e às criações. O javali come inclusive o filhote de ovelhas. É uma peste invasora, uma praga exótica que está, com a mais absoluta certeza, colocando em risco a nossa fauna e a nossa flora. E a única forma que existe de combater o javali, hoje que nós temos à mão, são os caques, são os caçadores, que na verdade deveriam estar sendo subsidiados por aquilo que é público, para fazerem o controle dessa praga, que está acabando com a nossa fauna e a nossa flora. Como disse, inclusive as aves que botam os seus ovos no chão, como a ema, por exemplo, que já está praticamente extinta no estado de Santa Catarina, se o javali achar o ninho, ele come. Se o javali achar o filhotinho da cutia, ele come. Do tamanduá, idem. Ele é onívoro. Tu viu como é que é bom quando você entende daquilo que você está falando? Ou seja, ele come carne, ele come tudo, ele é onívoro, ele destrói. O próprio tateto, nosso porco do mato, está em risco por causa do javali. E quando alguém diz que aquele que pratica a caça do javali é um assassino e que fique feliz que quando esse sujeito morra,
perdeu uma oportunidade ímpar de ficar calado. Ela perdeu uma oportunidade ímpar de manter a matraca fechada. Você é uma vereadora da cidade de Joinville. Não fale dos CACs, pelo amor de Deus. Pessoas que, para poder adquirir uma arma, fazem, olha, uma verdadeira romaria. Polícia Federal, Exército, e registro, e compra caro, para poder controlar uma praga chamada javali, que Deus me livre. Se você desmaiar diante de uma manada de javali, ou você correr ou se ferir, você vai ser devorado e destroçado por eles, um ser humano. E isso já aconteceu. Então, não perca essa oportunidade, minha vereadora, de ficar calada da próxima vez. Inclusive, eu acho que tem coisas mais importantes acontecendo em Joinville para se preocupar. Se, salvo o melhor engano, deputado Fernando, está acontecendo uma reforma administrativa lá, né? Como a gente aborda esses temas aqui na Assembleia Legislativa, a gente poderia servir um pouco ali de exemplo para o Legislativo Municipal lá. Foque em temas que são realmente importantes. Não venha chamar de bandido, porque eles podem mover uma ação, porque você está imputando uma conduta criminosa, bandido e assassino alguém. Eu, no lugar deles, não quero induzir ninguém a fazer isso, eu moveria uma bela ação contra a senhora, por estar me imputando uma conduta criminosa. E por falar em conduta criminosa, Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, do Juizado Especial Civil do Norte da ilha, eu estou aqui com uma decisão a meu favor. Teve uma professora da escola Muquem que me acusou de estar interferindo lá no trabalho, de ter feito acusações levianas a seu respeito. O resultado saiu. Como tramita em segredo de justiça, eu estou só comunicando a todo mundo que aquele pedido de indenização foi indeferido. Tá? Por quê? Porque nada mais fiz aqui nessa tribuna do que repassar as denúncias feitas por pais e por mães que vieram até meu gabinete. E por se tratar de uma escola estadual, não fugindo da alçada das minhas atribuições, fiz aqui na tribuna. Como não havia nada de errado, nada temi, bola para um lado, goleiro para o outro, sargentão mais um, ó, arquivado. Tá? Sargento Lima, mais um, arquivado. Não bastasse isso, volta ao meu gabinete, mais um pai fazendo uma reclamação de que um professor havia encostado no seu filho naquela escola, agora, recentemente. O pai, quando tomou conhecimento, óbvio, fez aquilo que qualquer pai sentiria-se impelido a fazer. Foi lá e saiu em vias de fato com esse professor. E isso tomou notícia no estado inteiro, os jornais publicaram, e quando falaram do caso, disseram que o pai foi lá cobrar pela instalação de que se transformasse a escola Muquem numa escola cívico-militar. Ele está certo em fazer essa cobrança. O ensino da escola cívico-militar é maravilhoso. Inclusive em escolas cívico-militares não tem esse tipo de problema aqui que a gente está confrontando, do qual eu tive de fazer uma denúncia para que ele cessasse. Bom, fato é que esse pai foi exposto. Fato é que ele não foi o autor do pedido para que aquela escola se transformasse em cívico-militar. O pedido foi meu, para quem não sabe, foi uma indicação minha indicação. E ela foi feita através da minha assessoria, o meu assessor Manuel, que foi lá e conduziu esses pais, isso há tempos atrás, até o nosso gabinete. Então não venha colocar ainda mais essa pedra na mochila desse coitado desse pai, que vocês fizeram um favor de expor ele para o estado inteiro, e o problema que aconteceu com o filho dele, que como lavadeira leva a público aquilo que era para ser mantido em qualquer outro lugar como um segredo, tanto que quando vai para a justiça é colocado segredo de justiça. Então vou dar parabéns para esse pai, parabéns meu assessor Manuel. Para quem tinha dúvidas de quem fez o pedido, fui eu, tá? Não foi outro. Quer mover mais um processinho? Fique à vontade, mais um para a conta,
porque quando eu fizer a inversão disso aqui, eu vou cobrar, podem ter certeza que eu cobrarei. Eu quero ser ressarcido disso, deputado Maurício Scudilá, que quero comprar uma bateira com esse dinheiro para mim ir pescar, roubá-lo lá na Baía da Babitonga. Tá? Vai ser esse o final que eu vou fazer isso. E para cada um que se achar no direito de processar uma pessoa, fique sabendo. Cabe a quem acusa. Cabe a quem acusa amealhar provas, não a mim que estou sendo acusado. Tá? Então, cuidado. Cuidado que vocês podem estar me dando um presente para minha aposentadoria. E eu vou utilizar ele bem, pescando com essa grana. Tá joia? Valeu? Continuem fazendo. Minha conta agradece. Obrigado. Ok, deputado Sargento Lima, com a palavra o Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Na sequência, Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Meu querido deputado Fernando Crelin, prazer ver o amigo presidindo a Assembleia Legislativa, um jovem rapaz disposto, animado, entusiasmado, traz uma juventude maior aqui para o Parlamento, uma alegria ver Joinville bem representado aqui na Assembleia Legislativa. Mas o assunto que domina as pautas jornalísticas, as conversas, deputado Mário Mota, entre principalmente os jovens, é a situação do programa Universidade Gratuita. Programa que, quando surgiu, eu fui um dos que estive nesse plenário, nesse microfone, dizendo que o importante era priorizar o CPF, os alunos, e não aquilo que era a vontade do governador de resolver o problema de alguns CNPJs, salvar algumas instituições da situação financeira e não priorizar os alunos, os grandes necessitários de uma bolsa de estudos. O programa começou e o recurso foi sendo repassado para as instituições financeiras. E aí nós temos que também fazer uma meia-culpa, com pouca fiscalização da Assembleia Legislativa, com nada de fiscalização do governo do Estado. E o que a gente viu ao longo desse caminho, desses primeiros anos da Universidade Gratuita, foi que milhares de estudantes tiveram que buscar financiamento por falta de condições de pagar a sua universidade, buscar financiamento para pagar matrícula, para pagar mensalidade, com a promessa de que logo seria feito o estudo, o levantamento dos critérios e concedida a bolsa para esses estudantes. Só que esses necessitados não conseguiram acessar o programa. Em contrapartida, mais de 800 estudantes milionários indo para a faculdade de Porsche, que não é um carro que qualquer um consegue comprar, acessando o programa Universidade Gratuita. Um rombo de mais de 300 milhões de reais. E de quem é a culpa desse rombo? Aí é que vem uma questão. O governo do Estado tem culpa? Claro que tem. Liberou dinheiro, não fiscalizou. A Assembleia Legislativa tem culpa? Tem culpa. Também não foi fiscalizar. Teve que o Tribunal de Contas passar um pente fino, fazer uma fiscalização e descobrir o rombo de mais de 300 milhões de reais da Universidade Gratuita, mais de 800 milionários se beneficiando do programa e milhares de estudantes com necessidade sem conseguir acessar o programa, que deveriam ser os verdadeiros beneficiados do programa Universidade Gratuita. O nome já é uma enganação, porque o nome fala Universidade Gratuita. No inconsciente das pessoas, basta eu ir me matricular numa universidade, eu não vou pagar, porque a universidade é gratuita em Santa Catarina. E isso incentivou muitas pessoas que não faziam faculdade,
que não iam para um curso de qualificação daquele que eles tanto sonharam, porque não tinham condições de pagar, porque são assalariados. E essas pessoas se encantaram com a ideia do programa e foram em busca de fazer matrículas, e se matricularam e assinaram lá os compromissos mensais da universidade, na esperança de que, assim que eles olharem as minhas contas, vão ver que eu sou um pelado, que eu não tenho dinheiro, que eu sou um assalariado, que eu luto para pagar aluguel e para comer, que não tenho dinheiro para fazer a universidade, eu vou ser contemplado com a bolsa, eu vou ter a universidade. Só que o programa não chegou a quem precisava, e esses alunos foram executados ou pelo banco ou pela própria instituição financeira, e agora estão com enormes dívidas. E a família desesperada também, porque a família está tendo que cobrir com toda essa grande despesa. O que resta para nós fazer? O mínimo que nós temos que fazer é investigar esse programa. E que quem for culpado, que pague pela culpa. Seja estudante, seja instituição, seja governo. Mas o fato é de que quem está recebendo indevidamente vai ter que devolver esses recursos. Quem não consegue ter acesso ao programa e merece, vai ter que acessar esse programa. E quem fechou os olhos e deixou a maracutaia acontecer, que também assuma o compromisso. O que não pode é essa casa ficar simplesmente quieta, olhos fechados, deixando tudo acontecer, deixando os outros órgãos investigar e nós fazer de conta que não temos nenhuma responsabilidade ou nenhuma força de ação possível de nós descobrir o que é que está acontecendo com esse programa Universidade Gratuita. O mínimo é essa casa abrir uma investigação dela, buscar trazer todos os documentos possíveis e ver quem realmente tem culpa no cartório com relação à Universidade Gratuita, que era para ser um programa dos sonhos e que agora se mostra como um grande problema para Santa Catarina resolver. Obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Dirce, pelo bloco MDB-PSDB. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, ao público da Alesc que está nos assistindo nesse momento. Venho a essa tribuna para falar de um tema bastante importante, que é o seminário que nós teremos essa semana, que trata de um assunto, talvez, para quem não tem essa visão ou não tem essa preocupação, passe desapercebido do deputado Mário Mota, mas é evidente e é claro, e os dados nos mostram aí que estima-se que 40% das mulheres apresentarão algum grau de alopécia feminina. Então, nós temos aí uma calvície feminina, nos sinalizando que nós teremos, em grandes proporções de mulheres com essa doença. No Brasil, um estudo recente encontrou prevalência de 32% da alopecia androgenética em mulheres adultas, 12% das mulheres entre 20 e 30 anos já apresentam sinais iniciais de alopécia. Após a menopausa, a prevalência da alopecia androgenética pode atingir até 55% das mulheres entre 60 e 70 anos. Então, nós temos vários tipos, eu até gostaria de estar mostrando para vocês, porque é chocante, né? Essa é a areata, a alopecia areata. Nós temos aí a androgenética também, areata, androgenética. Essa aí é a fibrosante frontal, a areata alopecia por tração. Então, são vários os tipos de situações que as mulheres enfrentam, que isso pode causar e vai causar também um impacto na saúde mental. Então, nós estamos agora preparando para o dia 3, na próxima quinta-feira, um seminário com profissionais gabaritados que vêm de fora de Santa Catarina, vêm de São Paulo, vêm de outros lugares,
para prestar esse atendimento e esse acolhimento das mulheres, e também que essa casa possa, como sempre, dar prioridade a esse atendimento e esse alô, né, fazendo com que as pessoas sintam-se acolhidas e sabendo aonde procurar e como procurar, porque entendemos que a alopécia, deputado, ela não é só uma queda de cabelo, ela é uma doença mental, ela é uma doença que pode transformar a vida das pessoas. Então, nós precisamos tratar. E eu quero deixar aqui o convite para dia 3, aqui no Plenarinho, nós teremos o primeiro seminário sobre alopécia feminina, que não é só cabelo, é saúde também. Então, muito obrigada e conto com a participação de todos vocês. Ok, deputada Dirce. Ainda no tempo destinado aos partidos, Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, não havendo. PDT. Ok, sendo assim, declaro suspensa a sessão até às 16 horas para que tenhamos o início da ordem do dia. Está suspensa a sessão.